Hoje vamos tratar da parte negativa. O que não é avivamento e o que não é andar no Espírito. E vamos buscar isso na palavra de Deus. Nós vamos também buscar recurso num grande servo de Deus que viveu no século XVIII, Jonathan Edwards. Ele é chamado teólogo do avivamento. Esse homem viveu no meio de um avivamento. E Deus usou tão tremendamente. Era um homem criterioso, conhecedor profundo da palavra de Deus, além de um intelectual, filósofo, mas, acima de tudo, pastor. E ele escreveu um livro chamado Religious Affections. E nesse livro, ele expõe aquilo que não se sustém como sinal de verdadeiro avivamento. E nós vamos ver algumas coisas assim, especialmente a sua exposição em 1 João, capítulo 4. Mas vamos orar antes, vamos curvar a nossa fronte, porque o grande ensinador é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. É dito que Ele nos guiaria a toda a verdade. Pai querido, nosso Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo, a razão de tudo, de respirarmos, buscamos a Tua presença, Senhor, nesta manhã, principalmente para esse momento, quando vamos expor a Tua palavra, considerar algumas coisas importantes que envolvem a manifestação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na igreja, visando um fim proveitoso, nossa edificação, a Tua glória. E, Senhor, nós sabemos que existe o grande mistificador, inimigo das nossas almas, enganador, mentiroso, que realiza a sua tarefa, tentando dissimular, enganar e nos desviar do caminho verdadeiro, criar confusão. E nós precisamos muito da orientação do Teu Espírito através da Tua palavra para identificarmos, discernirmos, conhecermos aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro. Por isso pedimos o concurso do Teu Espírito Santo, que Ele nos ajude. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e concede que sejamos abençoados pelo Senhor, mesmo tratando deste assunto tão árido. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar aqui, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Bom, antes de abrir a palavra de Deus, eu faço uma pergunta: como saber os sinais verdadeiros de um avivamento? Já que Satanás age, é o grande dissimulador, como podemos identificar? Sinais verdadeiros espirituais
nós já vimos, vem de um coração verdadeiramente transformado pelo Espírito de Deus. Homens naturais, não convertidos, podem receber uma certa influência do Espírito Santo, podem até ser usados pelo Espírito Santo, exercer algum dom. Nós já vimos isso também. Assim, identificamos os verdadeiros sinais se procedem de verdadeiros crentes, nascidos do Espírito Santo, cuja característica natural é a santidade. Pelos frutos os conhecereis. Frutos que mostram a natureza da árvore, portanto, o fruto do Espírito, como já dissemos aqui. O verdadeiro avivamento traz honra a Deus. A figura humana não aparece. Deus é que é admirado. Os holofotes estão em Deus, na pessoa de Cristo. Seu caráter, sua santidade, seu poder, honra e glória. O arbítrio humano dá lugar à soberania de Deus. O homem reconhece que não passa de um caco de barro no meio de outros cacos, como diz Isaías 45:9. Jonathan Edwards diz, eu vou ler essa citação, que diz assim: nenhum avivamento, abre aspas, nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. Fecha aspas. Na verdade, Jonathan Edwards advertiu contra dois grandes erros no avivamento. Primeiro, o mero emocionalismo. Segundo, é dar ênfase não a Deus, mas às respostas humanas. O reavivamento que não se preocupa com a glória suprema de Deus não é reavivamento, é aviltamento. Então, Jonathan Edwards relaciona aqui alguns sinais que, na verdade, eles não são sinais autênticos e verdadeiros de avivamento. Primeiro, o fato de as emoções religiosas serem grandes não é sinal. Foi algo maravilhoso. Eu senti algo tão assim que me sacudiu. Emoções fortes. Isso não significa que seja verdadeiro sinal de avivamento. Segundo, grandes efeitos no corpo. Eu senti tudo dormente e tal. Ou sinais que você possa ter sensações no seu corpo, dor ou o que for. Terceiro, fluência, fervor. Às vezes a gente vê uma movimentação, um barulho imenso, e a gente fica pensando, olha, pronto, o culto foi abençoado, a reunião foi abençoada, porque houve muita agitação. Também isso não quer dizer que seja sinal autêntico e verdadeiro de avivamento. O fato de isto não ser estimulado por nós, aconteceu espontaneamente. Certamente foi de Deus, porque nós não fabricamos aquilo, nem sempre. Lembre-se que Satanás também pode movimentar a coisa. Quinto, que vem com textos da Escritura, também não é sinal. Satanás sabe a Bíblia melhor que você, que eu. Então, o fato de ter textos, citou a Bíblia, ou
coisas da Bíblia, isso não é seguro, sinal. Nós vamos ver depois o que significa o lugar da Bíblia num avivamento autêntico. Que há uma aparência de amor, também não é assim, olha como eles se beijam, como eles se amam. Às vezes aquela movimentação que faz, abraça seu irmão aí do lado, tal, e tem igreja que é um beijo, tudo quanto é lado. Isso é avivamento? Não. Tem até seita que beija muito, mas... Então, às vezes até uma coisa forçada, estereotipada. Que as emoções religiosas são de muitos tipos, também não é sinal. Essa variedade de emoções e de coisas acontecendo. Se a alegria acontece em uma certa ordem, também não é sinal. 9. Muito tempo e muito zelo no dever, também não é sinal. Muita expressão de louvor, também não é sinal. Aliás, hoje é a marca, né? Os louvorzão que existe por aí nas igrejas, e todo mundo pensa que isso é um sinal de avivamento, mas não é. Grande confiança não é sinal seguro, quando a pessoa sente aquela grande... Tudo isso está envolvendo emoções e também não é sinal. Testemunhos comovedores, e até de curas e coisas assim, impressionantes, gente com chapa de radiografia, olha, também não é sinal de avivamento. O inimigo das nossas almas é capaz de promover todas estas coisas, e Deus, inclusive, as ordena para nos provar. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo de número 13. Deuteronômio 13, veja o que diz a palavra de Deus aqui. Vamos considerar. Deuteronômio 13. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Veja, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, com radiografia e tudo, sucedeu. Não.
A questão não é sinal, prodígio, coisas maravilhosas acontecendo. A questão, qual é a doutrina que está por detrás? Nem sempre ele vai dizer, olha, vamos comigo numa caravana para Fátima. Ele não diz isso. Mas tem uma doutrina errada. A doutrina é falsa, parece que é verdadeira, fala de Deus, fala de Cristo, mas está totalmente fora do foco, é errada. Então, não serve. Veja que o texto diz assim: andareis após o Senhor, verso 4, após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz. Então, o que interessa é a palavra de Deus, a doutrina, os mandamentos, a lei de Deus, o que é ensinado. Isso sim. Interessante que aqui diz, Deus vos prova para saber se amamos de fato, se amais ao Senhor. O texto diz assim, o Senhor, vosso Deus, vos prova, no verso 3, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Quer dizer, você ama tanto ao Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, que ainda que aconteça um milagre diante dos seus olhos, mas que contraria o ensino, a palavra de Deus, você diz, estou fora. Aliás, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento em que precisamos ter os olhos bem abertos e a convicção de que o que interessa é o ensino da palavra de Deus, porque parece que o cenário está sendo preparado para a manifestação do anticristo, que a Bíblia diz que virá, e virá com os grandes sinais e prodígios, não é? Então, se você está firme na doutrina, na palavra de Deus, você não vai ser levado por sinais e prodígios da mentira, que é muito próprio do inimigo realizar. Jonathan Edwards nos traz uma exposição de 1 João capítulo 4. Eu quero que você abra comigo. Primeiro João capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo, quero que você acompanhe assentado aí, é muito importante esse capítulo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve.
Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu ao Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Bem rapidamente, porque meu objetivo não é fazer a exposição, eu só vou destacar algumas coisas que Jonathan Edwards tira desse texto aqui e que são muito importantes. Na verdade, o meu objetivo é tratar de um assunto mais pertinente para o momento em que nós estamos vivendo e que eu sei que tem perturbado muitas pessoas. A primeira coisa é tirada aqui dos dois versos. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm seguido pelo mundo. E ele diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja, quando a operação, diz Jonathan Edwards, é tal que aumenta a estima ao fato de que Jesus nasceu de uma virgem e foi crucificado fora das portas de Jerusalém, e parece mais confirmar e estabelecer as mentes na verdade de que o Evangelho nos declara que Ele, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus, o Salvador dos homens. É certo que esta operação é do Espírito de Deus. Isto o apóstolo nos mostra nesses dois versos que lemos. Isto é, a ênfase no Evangelho, na manifestação em carne do Verbo, Cristo Jesus, sendo Ele verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nascido da Virgem. O diabo odeia a manifestação sobrenatural de Cristo como ente santo de Deus. Por isso o liberalismo rejeita o nascimento virginal de Cristo. E isso, infelizmente, tem atingido muitas igrejas. Isso é espírito do anticristo, isso é maligno. Cristo nasceu por operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem. E nasceu como ente santo de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
É importante você identificar bem esta manifestação de Cristo em carne e testar os espíritos se de fato estão crendo nisso e ensinando isso. A segunda questão vem dos versos 4 e 5, que dizem: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que os que está no mundo, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quando o Espírito, diz a Jonathan Edwards, quando o Espírito que opera age contra os interesses do reino de Satanás, que é mentiroso e encoraja o estabelecimento do pecado, o apreço ao mundanismo, à lascívia, este é, portanto, um sinal de que é um espírito, veja bem, vou repetir. Quando o espírito que opera age contra os interesses do reino de Satanás, que é mentiroso, encoraja o estabelecimento do pecado, o apreço ao mundanismo e à lascívia. Este é, portanto, um sinal de que o espírito é verdadeiro e não falso. Vou botar de uma forma melhor aqui. Preste atenção. Se a pregação que você está ouvindo é uma pregação que enfatiza o horror que devemos ter ao pecado, à lascívia, e que denuncia, desmascara a ação do diabo e seus interesses, e mostra claramente como ele age, se a pregação, portanto, é clara, é uma clara denúncia contra os interesses de Satanás, seu reino, o pecado, então este é um espírito verdadeiro que vem de Deus. Eu quero chamar a sua atenção porque às vezes a pessoa não diz não é nem contra nem a favor. Sabe como é? É liberal, afinal de contas, o que tem? São jovens. E o afrouxamento de regras, a permissividade, estas coisas não são de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de seriedade e de antagonismo a toda obra do diabo e a toda obra da carne. Ainda, eu vou pular logo, que eu estou lendo os textos, já li, é melhor eu ir direto aqui. Quando o Espírito opera de tal maneira que provoca nos homens uma alta estima pela Santa Escritura e fortalece as suas convicções nas verdades divinas, é certamente o Espírito de Deus. No verso 6 diz assim, é importante eu ler isso aqui: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. O apóstolo está dizendo isso. Nós devemos entender que os apóstolos, eles foram oráculos de Deus. Deus os escolheu para revelar através deles as Escrituras. Então, ele está dizendo, quem nos ouve, ouve a nós que somos apóstolos. João está dizendo isso. Significa, quem ouve a palavra de Deus, quem tem apreço para com a palavra de Deus, quem exalta a palavra de Deus, quem glorifica a palavra de Deus, esse espírito é verdadeiro. Porque, veja bem, muitos usam a Bíblia, eles citam a Bíblia, mas poucos a colocam em lugar de prioridade
e estimulam o estudo sério das Escrituras. Via de regra, eles nem usam a palavra doutrina, não gostam. Teologia, muito menos. Mas, meus irmãos, o Espírito de Deus nos deu a palavra, Ele a inspirou. E Ele o que mais quer é que honremos aquilo que foi dado da parte de Deus para nós. A palavra de Deus perfeita, inspirada, é Deus falando. Então nós temos que priorizar a palavra de Deus. Qualquer espírito que cita a palavra de Deus, mas não prioriza a palavra de Deus, não vem de Deus, é falso. Você pode notar a diferença daqueles que adotaram a fé reformada. Eu não estou querendo dizer que os que não adotaram a fé reformada, de um modo geral, desprezam as Escrituras. Não, nós temos gente séria que, embora não tenha adotado a fé reformada, ama as Escrituras. Por favor, não me entendam mal. Mas a fé reformada prioriza as Escrituras. Um dos corolários da fé reformada é sola Escritura. Então, você vai ter estudos sérios das Escrituras. A pregação, via de regra, é expositiva. Ela expõe as Escrituras, ponto por ponto. A doutrina enfatizada, estudada e prezada. Então, muito cuidado com movimentos que deixam de lado a centralidade das Escrituras. É uma advertência. Jonathan Edwards diz uma coisa interessante. A palavra de Deus, as Escrituras, é a arma principal que Miguel, o arcanjo de Deus, usa na sua guerra contra Satanás. É a espada do Espírito que fere e conquista Satanás. É aquela espada grande e forte com a qual Deus pune o Leviatã, a antiga serpente, que lemos em Apocalipse 19, 15, que procede da boca daquele que está sentado sobre um cavalo branco e com a qual esmaga os seus inimigos. Cada texto é como um dardo de tormento para a antiga serpente. Satanás odeia cada palavra da Bíblia e está empenhado em destruí-la. Portanto, jamais fará qualquer coisa que estimule alguém a lê-la ou a estudá-la e estimá-la. Muitos desses movimentos modernos de avivamento não gostam da doutrina e usam a Bíblia somente como pretexto para exporem as suas próprias ideias. Quarta coisa, uma outra regra para julgarmos os espíritos pode ser retirada da exortação a respeito dos espíritos opostos nas palavras finais do verso 6. O espírito da verdade e o espírito do erro. Essas palavras exibem o caráter oposto entre o Espírito de Deus e o Espírito que forja as suas operações. Ele diz aqui no verso 6. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Diz Jonathan Edwards. Por exemplo, se observarmos que o Espírito que opera no meio do povo faz com que os homens sejam mais sensíveis do que estão acostumados a ser, de que há um Deus, e de que Ele é um grande Deus, terrível, e que odeia o pecado, que a vida é curta e muito incerta, e que existe um outro mundo, que eles têm uma alma imortal e terão que dar contas de si mesmo a Deus, que são excessivamente pecadores por natureza e prática, que são incapazes por si só em serem salvos.
e que não poderão ser salvos de outra forma, senão através de Cristo Jesus. Esse é o Espírito da verdade que ensina isso. O espírito do erro, pelo menos, vai omitir estas coisas. John Bunyan, que foi atormentado, experimentou a agonia do arrependimento, que é agonizar em arrependimento. Eu estava lendo ontem na sua biografia, e ele dizia que era tão atormentado com a possibilidade de que haveria de enfrentar o juízo de Deus e convicto do pecado, de que ele não subsistiria se estivesse na presença de Deus, que ele desejava muito ser como cachorro e gato. Tinha inveja de cachorro e gato, porque cachorro e gato não vai ter que prestar conta a Deus. John Bunyan. E é verdade, né? Você vai prestar contas a Deus. Cachorro e gato não. Só que você não é cachorro e gato. Tem uma alma e vai prestar contas a Deus. E por último, ele diz: se o Espírito que está operando no meio do povo age como um Espírito que ama a Deus e aos homens, este é de fato o Espírito de Deus. E aí nós vimos os versos depois que ele fala do amor com que devemos amar a Deus e aos irmãos. Já ouvimos aqui exposição sobre isso. Esse é um problema sério, porque só mesmo o Espírito de Deus derramando amor no nosso coração para amarmos efetivamente os irmãos. Porque o que existe por aí não é amor, vamos dizer logo a verdade, né? Nós temos muita estima a certas pessoas simpáticas, e sempre se elas correspondem a este amor, mas se não correspondem, se não são parte do nosso grupinho, né? Então nós cumprimentamos, mas não temos aquela estima, aquele amor que deveríamos ter. Isso teria que gastar tempo para mostrar o que de fato é amar como Deus quer que nós nos amemos como irmãos em Cristo, e como devemos amar aos homens, mesmo os que não são crentes, como devemos estimá-los e amá-los a ponto de orar com lágrimas pela salvação deles. O que significa suportar uns aos outros em amor, considerar o outro superior a nós mesmos. Não é esse amor de beijinho e de cumprimento na hora do culto, e depois, quando acaba o culto, tchau, tchau, que se vire cada um. Não, mas um amor de fato, conforme Deus quer, e que é derramado pelo Espírito Santo. Como é dito da igreja primitiva, era um coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma, mas vendiam suas propriedades, entregavam e davam a cada um que tinha necessidade. Era algo tão extraordinário que as pessoas de fora percebiam. Diz o texto que eles caíram na simpatia de todo o povo. E o Senhor Jesus diz que este amor, esse tipo de amor e de unidade deveria acontecer na igreja para que o mundo cresça que Ele foi enviado pelo Pai. Isso nós não estamos vendo. E é um dos sinais de que o Espírito de Deus está verdadeiramente agindo naquele lugar. Agora eu queria tratar de um assunto que é o meu objetivo aqui. Espero que eu conclua amanhã, porque eu sei que não vai dar tempo hoje. E está relacionado com o Espírito Santo. Como estamos falando em andar no Espírito, num contexto de avivamento que nós queremos e desejamos, eu creio, meus irmãos, sinceramente, que nós no Brasil
nunca experimentamos um verdadeiro avivamento. Eu estou fazendo uma afirmação aqui. Nós, no Brasil, nunca experimentamos um verdadeiro avivamento. Os moldes do que a palavra de Deus ensina, do que é a história dos avivamentos, nunca experimentamos. Nós tivemos movimentos que, infelizmente, tinham aparência de avivamento, mas que desembocaram em divisões de igrejas, denominações e caricaturas de avivamento, e não experimentamos avivamento. Eu oro por um avivamento, eu desejo muitíssimo, e já estou declinando, começando a descer a rampa, mas eu ainda espero ver. Eu olho para a juventude aqui, desejosos da palavra de Deus, ansiando pelas Escrituras, interessados na doutrina, e eu fico pensando, meu Deus, será que já começou? E que vai chegar este avivamento? Como eu anseio, e se o Senhor, por sua graça, me conceder antes que meus olhos fechem, ver isso será uma glória. Mas dizem que é avivamento, que está acontecendo isso. E querem caracterizar o derramar do Espírito Santo com a manifestação de dons chamados de revelação, especialmente dom de línguas. O ensino de irmãos queridos, e eu quero fazer uma ressalva aqui, por favor, eu estimo muito os irmãos pentecostais, os amo verdadeiramente no Senhor, sei que são meus irmãos, e que, de fato, eles amam ao Senhor, e muitos são sérios em servir a Deus. E diga-se de passagem, o que Deus está fazendo. Eu sou da igreja presbiteriana, e a gente tem título de igreja reformada e calvinista, mas estamos longe disso. E deixa eu dizer uma coisa, o que eu estou assistindo é que Deus está trabalhando mais nas igrejas pentecostais do que na igreja presbiteriana. Eu tenho visto mais igrejas pentecostais se tornando calvinistas do que a própria igreja presbiteriana. Eu pelo menos conheço 3 igrejas da Assembleia de Deus que se tornaram reformadas. Deus está agindo. Então são irmãos que merecem nossa oração e apreço. Mas alguns ensinos, de fato, não estão de acordo com as Escrituras, e nós temos que tratar disso. Por exemplo, o ensino do derramamento do Espírito Santo só é distinguido com evidência em línguas. O falar em línguas é evidente. Se não falar em línguas, ninguém recebeu o que eles chamam de batismo do Espírito Santo. Mas isto não corresponde com a verdade da palavra de Deus, e nós temos que mostrar isso claramente aqui. Porque já que estamos tratando de um verdadeiro avivamento, significa andar no Espírito, então talvez você fique pensando, eu nunca falei em línguas, então nunca recebi o Espírito, como é que eu vou andar no Espírito? Então nós temos que mostrar pela palavra de Deus o que isso significa. Muito bem. O grande problema é que nós lemos em Atos dos Apóstolos que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando, e de repente, com um vento, um barulho como um vento impetuoso veio e tal, e caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Bom, isso aconteceu lá no cenáculo, e depois se repetiu em Samaria com Filipe, Deus operando de forma maravilhosa enquanto ele evangelizava.
Aí depois ele mandou chamar os apóstolos vieram e puseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Depois, da casa de Cornélio, mesma coisa, isso aconteceu. E aí, também com os discípulos de João, em Atos 17. Então, o que acontece? Os irmãos que ensinam essa doutrina dizem o seguinte: está vendo? Aconteceu estes eventos e eles falaram em línguas e profetizaram. Então, normatizaram, dizendo, daqui para frente, qualquer pessoa na igreja, em qualquer tempo, em todas as épocas, que receber um tipo de visitação do Espírito Santo, terá que vir acompanhado com evidência de línguas e profetizar. Pelo menos línguas. Mas isso, meus irmãos, não é correto. O livro de Atos, ele é essencialmente descritivo. Nós não podemos pegar uma descrição de um evento redentivo importante, que marca o início da igreja, e torná-lo normativo. Não podemos. Vamos incorrer em erro toda vez que nós fazemos isso, porque coisas acontecem especiais, em momentos especiais, dentro do plano de Deus, e que não tem propósito de se repetirem. É claro que eu já disse ontem que a visitação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, pode acontecer, mas não normativamente, como algo necessário normativo. Mas eu quero iniciar, porque eu já caminhando para o final aqui, porque amanhã vamos continuar, apenas dizendo o seguinte: duas coisas aconteceram neste evento que foram únicos e com um propósito. Primeiro, dois tipos de línguas. Primeiro, língua de fogo. E segundo, língua de outros povos. Língua de fogo tem um significado. Geralmente a gente vê os irmãos pentecostais: manda fogo, Senhor, né? Queima, queima, manda fogo. Se entendessem o que significa esse fogo, não iam fazer isso de jeito nenhum. Porque as línguas de fogo significa juízo. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus. Eu quero mostrar essas duas coisas de princípio, porque são muito importantes você perceber isso. Mateus capítulo 3, nós temos a pregação de João Batista. Veja que é uma pregação dura e de juízo. Vou começar. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelos, cinto de couro, sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora veja, para que o fogo? Presta atenção. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, batismo com o Espírito Santo com fogo tem uma parte diz respeito à igreja do Senhor, que o Espírito Santo é pelo seu batismo que nos une no corpo de Cristo. Ele uniu judeus, ele uniu gentios, ele uniu samaritanos, ele uniu discípulos de João no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. É assim que todo crente, isso é normativo, vamos ser unidos no corpo de Cristo. Mas o fogo dizia respeito aos judeus incrédulos que rejeitaram a Cristo e que, portanto, tinham que saber que havia um juízo de Deus ali pela rejeição e que, portanto, eles precisavam se arrepender. E se não se arrependessem, seriam queimados com fogo inextinguível. A segunda língua é também um sinal para os judeus. Veja o que diz 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo está tratando da questão das línguas. Eles estavam fazendo uma festa com a questão das línguas e não estavam entendendo nada de qual era o propósito de Deus com isto, como muitos não entendem. Mas veja a explicação de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na mente. Na malícia, sim, sede crianças. Porque na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, quanto à mente, sede homens amadurecidos. Aí ele vai explicar. O problema é que ele está dizendo isso, ele está falando assim: vocês com esse negócio das línguas estão sendo crianças. Vocês têm que ser amadurecidos. Por quê? 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens, ou noutra tradução, povos de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então ele está dizendo aqui, primeiro, que as línguas não são o que nós conhecemos hoje, aquele negócio estático. Ele está dizendo que as línguas aqui eram línguas de outros povos. Ele está dizendo isso. Não é língua de anjo, é língua de gente. Falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos. E que isso seria um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Quem são estes incrédulos?
a quem é dirigido este sinal? Que incrédulos são estes a quem este sinal é dirigido? Basta ir ao texto que está aqui, Isaías 28. Quer ver? Abra lá. Isaías 28. Verso 11 diz o seguinte: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Agora, se o pelo aqui é por esta causa, por esta razão. Então, ele está, aqui esta palavra é contra os habitantes de Jerusalém. Desde o verso 7, ele vem dizendo: estes cambaleiam por causa do vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, bêbados, né? Vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundície. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmandos, aos que foram afastados dos seus seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Então, o incrédulo, o sinal aqui é para os judeus incrédulos. Paulo está dizendo: gente, as línguas se constituem um sinal para os judeus incrédulos. E é língua de outros povos. Na verdade, isso era para lembrar os judeus que todas as vezes que eles pecaram contra Deus, se rebelaram contra o Senhor, Deus mandou nações com outras línguas que vinham e os cercavam. Imagine Jerusalém cercada, com milhares de estrangeiros, soldados, e eles à noite lá ouvindo os soldados falando uma língua que eles não entendiam. Aquilo era um tormento. Eles estavam cercados, eles estavam sob o juízo de Deus. O que eles ouviam a noite toda era uma língua que eles não conheciam, era juízo. Então, quando no Novo Testamento vêm os crentes convertidos com o derramamento do Espírito Santo, falando em línguas, isso era para os judeus, para eles se lembrarem de que Deus estava derramando, estava para derramar juízo sobre eles, caso não se convertessem. Então as línguas tinham um propósito. É assim que é o sinal. Quando você está dirigindo na estrada, você vê um sinal: curva perigosa a 200 metros. Aí você diminui, né, veio a curva, você passa na curva, aí pronto, o sinal cumpriu o seu efeito, passou a curva, pronto. Você não tem que estar pensando: aquele sinal, puxa vida, a curva, passou, cumpriu o seu efeito. Então, as línguas cumpriram um propósito, um sinal, mas passou.
E é o que nós vamos tratar amanhã. Quando nós falarmos da história da revelação, nós vamos ver que estes dons tiveram um papel importante na igreja, enquanto o cânon das Escrituras não havia sido ainda completado. E que de fato foram importantes para a edificação da igreja neste momento. Mas, ao chegar a Escritura completa, todos os livros do Novo Testamento, então não há mais razão de termos novas revelações. Isso vamos tratar amanhã, se Deus quiser. E ver verso por verso, e estudar nas Escrituras. Eu creio firmemente na cessação dos dons de revelação. Vou explicar o que significa isso. Por causa da suficiência das Escrituras. E, se Deus nos permitir, amanhã, vamos passo a passo as Escrituras compreender isso. De modo que você pode tranquilamente crer que tem o Espírito Santo. E que pode ainda ser cheio do Espírito Santo. E não tem, em absoluto, que falar em línguas ou profetizar. Mas antes, cheio do Espírito Santo, proclamar a palavra de Deus. E tê-la como suficiente para ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Ela nos basta. Que Deus nos abençoe. Amanhã vamos continuar, se o Senhor assim nos permitir.